Sabe quando você faz uma compra e a pessoa no caixa pergunta: dinheiro ou cartão? Pois hoje é cada vez mais comum ouvir a seguinte opção: gostaria de pagar com criptomoedas? Eu comprarei bitcoins na prática, vou te mostrar como funciona esse processo. Para você que nunca comprou bitcoin na vida ou para você que às vezes quer ter um double check aqui na hora de comprar, eu vou fazer isso na prática. Já faz um tempão que você escuta sobre blockchain, sobre bitcoin, sobre criptomoedas e não existe uma pessoa neste universo que fez você entender esta trolha, que é o chamado blockchain. É nele que está a grande revolução proposta pelo Bitcoin. O contexto de revolução digital que vivemos, desde o advento de diversas tecnologias da informação, não iria deixar intocado o método milenar de quantificar operações monetárias. Em janeiro de 2009, surgiu na internet um novo sistema eletrônico de dinheiro, o Bitcoin. Um misterioso usuário com o nome de Satoshi Nakamoto assinou o artigo Bitcoin, Peer-to-Peer Electronic Cash System, considerado como a pedra angular das criptomoedas. Ao longo de 9 páginas, Nakamoto detalhou sua proposta acerca de um sistema monetário descentralizado, anônimo e totalmente digital. O primeiro do mundo a não ser controlado por bancos ou por entidades governamentais. O que o e-mail fez com a correspondência, o Bitcoin fez com as transferências pecuniárias. Um dos objetivos da nova moeda era erradicar o processo de terceirização que regula uma transação, tornando as atividades comerciais em uma ação direta entre os negociantes. O choque foi praticamente imediato. O futuro do dinheiro estava à vista. O funcionamento de uma criptomoeda pode parecer hermético para quem não está familiarizado com os jargões high-tech que circulam na web. Basicamente, para que a operação seja possível, um código encriptado inerente à moeda precisa ser validado pelas duas máquinas que estão transacionando. A fim de tornar o processo mais seguro, esta mesma transação passa por uma cadeia de blocos, chamada blockchain, uma rede de computadores que funciona como registro e que garante que os dados fornecidos não sejam alterados ao emitir impressões digitais a cada nível que passa. O próximo passo é validar a operação. Durante a ação do mecanismo de blockchain, outros computadores tentam descriptografar os cálculos de alta complexidade de uma transferência. Os afortunados que conseguem, além de contribuírem ao sistema autenticando a transação, também recebem uma recompensa em criptomoeda, assim efetuando a emissão de dinheiro, que no linguajar da grana digital se chama minerar. A atratividade das criptomoedas vale-se muito do apelo da utopia de horizontalidade e discrição que o universo digital suscita. As perspectivas de negócio das criptomoedas não são lá o investimento mais estável do mundo. De 2015 para 2017, o preço de uma unidade de Bitcoin pulou de $200 para $20 mil. De 2017 para 2020, caiu para $12 mil. O diretor executivo da Associação Brasileira de Criptoeconomia, Rodrigo Monteiro, nos dá um olhar mais profundo sobre as criptomoedas. Para ser considerada uma moeda, o nível de aceitação e trocas ainda é muito baixo, né? São poucas, pelo menos no Brasil, as instituições em que você pode se dirigir, um restaurante, um café, uma loja, etc., e fazer pagamentos em criptomoedas. Isso se conta nos dedos da mão. Então, enquanto isso não expandir para algo relativamente comum, não me parece que a gente deveria considerar como uma moeda propriamente dita ainda, mas como um investimento. A volatilidade desse ativo costuma afugentar investidores que não são talhados ao risco. Vale pontuar que o mercado cripto ainda é pequeno, se comparado com setores tradicionais da Bolsa de Valores. Rodrigo Monteiro comenta sobre a segurança das criptomoedas e as relaciona com o sistema monetário dos governos. Olha, se você olhar do ponto de vista tecnológico, a segurança do blockchain é bem maior do que de uma moeda amparada por uma autoridade centralizada, né? Se você pensar que se eu derrubar os servidores do Banco Central, cai todo o sistema de pagamentos e PIX no Brasil, eu tenho muito mais chance de risco ali do que num sistema descentralizado em que se eu perco um nó daquela cadeia, todos os demais nós continuam dando suporte, são capazes de aferir as transações e garantir que elas sejam liquidadas. Então, do ponto de vista da segurança, é mais seguro do que os sistemas tradicionais. Das questões que pautam o futuro do negócio, a regulamentação é a que mais esteve em alta. Recentemente, a notícia de que o presidente americano Joe Biden quer dobrar a taxação sobre ganho de capital dos mais ricos dos Estados Unidos tombou o Bitcoin, que apresentou queda de 3% em menos de 24 horas, levando as criptomoedas a perderem mais de $300 bilhões. As opiniões sobre os esforços regulatórios de diversos governos tendem a se dividir entre aqueles que acreditam que a regulamentação do mercado
pode oferecer estabilidade aos preços das moedas digitais e aqueles que consideram este movimento como uma afronta direta aos princípios fundadores do sistema eletrônico de dinheiro. A procuradora do Estado do Rio Grande do Sul e especialista em direito tributário, doutora Melissa Guimarães, explica como funciona a tributação dos bitcoins atualmente no Brasil. Todas as operações de circulação de criptoativos ocorridas com o intermédio de uma exchange brasileira, elas têm que ser informadas para a Receita Federal. Aí é um sistema de informação automatizado, da mesma forma que a gente já vê que operações de circulação de dinheiro, quando tu saca no banco, se não me engano, é mais de R$2.000, os bancos informam para a Receita Federal que tu sacou esse dinheiro. Quando tu compra ou vende um imóvel, o cartório de registro de imóveis informa que houve essa operação. E quando eu compro e vendo criptoativos acima de um valor tal, essa exchange tem que informar para a Receita Federal que a Melissa, CPF número tal, comprou ou vendeu. Tá? E com base, então, nessas informações, a Receita Federal consegue me fiscalizar. Rodrigo explica a importância de haver uma regulação das criptomoedas para a segurança do investidor. Eu preciso de uma regulação mínima para dizer o seguinte: a empresa que oferece criptomoedas para o cidadão comum no Brasil, que vai lá num site confiando que está comprando, está pagando e está recebendo e que este bem dele, este ativo está lá custodiado, precisa, por exemplo, dar garantias mínimas de que aquilo existe, de que tem um CNPJ, que tem um responsável, que segue as leis do país, né? Para evitar, inclusive, esse é um bom exemplo, do cidadão um belo dia chega lá, olha, eu quero converter meus criptoativos em moeda ou levar para outra corretora e descobrir que aquilo não passava de uma webpage hospedada num paraíso fiscal e que não existe ninguém por trás daquilo e que, no fundo, ele não pagou por nada. Então, assim, a gente precisa de regulação e isso não muda o fundamento da moeda e da negociação, isso só dá mais segurança para o setor. Para além do mundo mágico dos pregões da Bolsa, as criptomoedas passaram a ser vistas como uma alternativa viável às políticas monetárias convencionais. Países que sofrem com a alta do dólar, a hiperinflação ou sanções econômicas que restringem o comércio internacional, como a Venezuela, já enxergam as moedas digitais como uma maneira de diversificar a economia do país. Os impactos devastadores da Covid-19 e as subsequentes políticas expansionistas dos governos também afetaram a maneira como investidores lidam com as criptomoedas, muitos deles as tratando como uma reserva segura de valor. O representante da ABC Cripto acredita que as moedas digitais poderão ser uma alternativa ao dinheiro convencional emitido pelos bancos centrais. Primeiramente, vai ter uma decupação, o dinheiro vai se desmaterializar, vai se tornar eletrônico e vai haver uma convivência, a meu ver, entre o mundo cripto e as moedas soberanas. Sempre vai haver um governo mais reticente, mais controlador, querendo preservar o seu poder de emitir e controlar a circulação de recursos, né, do padrão monetário. E também sempre vai haver instrumentos para a gente se proteger disso. A evolução dos sistemas financeiros acompanhou a evolução da civilização. O futuro do dinheiro ainda é algo difícil de delinear, mas podemos ter a certeza de que sua relação com a tecnologia continuará cada vez mais inevitável.